Estamos começando aqui agora mais um Pod Business e eu estou recebendo aqui o José Carlos, CEO do Crescer. Ele é um parceiro comercial nosso e eu vou te apresentar agora. José Carlos, fala um pouco de você pra gente já começar aqui muito bem esse Pod Business, falando de grana. Ô Átila, obrigado. Primeiramente quero parabenizá-lo pelo seu empreendimento, a maneira como você construiu o seu negócio, a sua visão, essa característica de um empreendedor que tem visão de longo prazo. E isso está muito bem fundamentado em tudo que se vê e que se sente na sua empresa. Parabéns. Falando do José Carlos e da Crescer, há um tempo atrás, numa reunião de um amigo do BNI, eu fui apresentado uma executiva do Grupo Cyrela. Nessa ocasião ela me falou sobre financiamentos, inclusive financiamentos para condomínios. E aí eu pedi a ela um orçamento para o meu condomínio. E achei a ideia brilhante. E nós vamos, ao longo da conversa, vamos compreender porque essa ideia é brilhante. Levei lá para o nosso condomínio, fizemos alguns orçamentos e tudo mais, e eu gostei do produto e falei para ela assim, como que eu poderia apresentar ela a outros condomínios, que a gente conhece bastante pessoas, e ela me convidou então para ir lá conversar com ela. Nessa conversa, ela me ofereceu a ser um dos representantes. Aí surgiu a ideia desse nome Crescer. Átila, eu te pergunto, você tem o seu negócio, seu business? Tenho meus business. Você tem projetos para ele de curto, médio e longo prazo? Com certeza. Nesses projetos você visualiza expandir, investir nesse seu negócio? É o objetivo de qualquer empreendedor, né? O empreendedor ele já começa o negócio dele pensando aí no crescimento. Se o cara começar um negócio não pensando em crescer, né? Qual é o objetivo do negócio dele, né? Exatamente. Então, dentro do meu negócio, crer e ser, o crer é esse lado do empreendedor, do business. Se você acredita e precisa de um fomento, nós temos a solução. O ser é o nosso lado. Então, é uma parceria que surge já no nome do negócio. Crer e ser, aliado àquilo que o nosso cliente, o nosso parceiro acredita, com a solução que nós temos. E que solução é essa que nós temos? São de financiamento com garantia imobiliária, e essa empresa é a Cashme, que faz parte do Grupo Cyrela. Dispensa até comentário falar do Grupo Cyrela, não é verdade? Dos maiores grupos empresariais no ramo imobiliário no Brasil. E eles têm desenvolvido muito. E esse processo, com essa ideia, surgiu a Crescer e nós representamos eles aqui no Espírito Santo. Podemos fazer operações em qualquer lugar do Brasil com financiamentos, especificamente falando aqui para você para condomínios. Legal. Então, você criou uma empresa com o objetivo, né, de auxiliar na geração de crédito, né, principalmente junto com Cashme para condomínios, confere? Confere. E algo assim, literalmente para crescer. Hoje você está aí com um grupo muito grande, que é o Grupo Cyrela, né, que é a empresa que está por trás da Cashme, né? Isso. E com isso, vamos lá, pelo que eu entendi, digamos que um condomínio vai fazer uma obra, alguma coisa do tipo, porque a gente não vê muitos bancos direcionados ao condomínio. Então você quer me dizer que, eu vou fazer uma obra no condomínio, eu preciso de um suporte, eu não tenho caixa suficiente, talvez eu tenha que fazer uma assembleia, algo do tipo, e eu preciso levantar capital. É isso mesmo? Eu consigo ir lá buscar a Crescer, que através da Cashme vai conseguir crédito para eu fazer algum tipo de obra no condomínio? Excelente abordagem a sua, Átila. Vamos entender primeiramente como é que as coisas acontecem no condomínio. Surge lá, por exemplo, um projeto, a necessidade, vamos pegar uma coisa corriqueira no condomínio, que é pintar, fazer a reforma das fachadas, o retrofit. Uhum. Qualquer projeto em condomínio requer que o condomínio constitua uma reserva para depois fazer a obra. Via de regra, todos os estatutos de condomínio preconizam isso. Uhum. O que acontece? Você vai investir lá R$500 mil num tratamento de uma fachada e o condomínio não tem essa grana. Vai precisar de tempo para juntar esse dinheiro. Quando consegue juntar o dinheiro já não dá para fazer a obra por algumas razões. As mercadorias, os produtos subiram. A inflação comeu um pedaço. A hora que vai ser agora de fazer a obra, o que tem que fazer? Taxa extra da taxa extra. Uhum. Tem uma linguagem bem coloquial que nós costumamos comentar, Átila, que é a seguinte: tem uma coisa chamada no condomínio que é a rádio condomínio.
O que a Rádio Condomínio fala? Poxa, eu já estou pagando esse negócio, não sei onde é que está indo meu dinheiro, já vi o síndico carro novo, não estou entendendo isso. E o meu dinheiro só vai, não vejo resposta. Qual a melhor solução? E os bancos e o mercado financeiro não têm isso na forma profissional como a Cashme oferece. Porque toda instituição financeira, ao fazer um financiamento, ela vai pedir do financiado garantias reais. Eu te pergunto, qual diretor um conselheiro de um condomínio ou um síndico vai botar o imóvel dele na garantia? Na reta? Na reta. Será que alguém tem disposição para isso? Será que tem algum louco fazendo isso? Será? Então, o que nós fazemos é, de maneira profissional, viabilizar isso para o condomínio, de forma que hoje você pode ter no condomínio dia e hora da obra começar, o quanto que ela vai custar e dia e hora que ela vai terminar. Entendi. Então não precisa ficar esperando anos para juntar o din-din, e a hora que junta o dinheiro não dá para fazer a obra. E fora toda essa estrutura de conversa que nós já falamos aqui. Eu tenho vivido isso, vou te cortar para te falar, eu tenho vivido isso em alguns condomínios que eu tanto fiz projetos, então... Para quem não sabe, eu também tenho uma empresa de segurança eletrônica, a gente implanta soluções tecnológicas para condomínio, que é a Froistec Soluções, e vimos muitos condomínios no qual nós apresentamos os projetos, o condomínio começou ali, vamos iniciar, vamos nos capitalizar. Porém, a gente veio vendo a inflação vindo com força, onde praticamente tudo dobrou ou triplicou de preço. Né? Não é só inflação, só acumulando um corte. Com a paralisia da pandemia, o retorno ao processo produtivo nas indústrias, devido à falta de matéria-prima, à falta de estrutura produtiva, os preços subiram estratosfericamente em tudo. Verdade. Tem muitas coisas na sua área que deve ter escassez de fornecimento. Com certeza. E aí leva o preço, alcança o preço estratosféricos. Agora você imagina se esse condomínio que começou a planejar juntar dinheiro agora, se ele já tivesse iniciado, vou pagar juro, às vezes é tão pouco comparado ao que ele vai pagar lá na frente com inflação, com o valor que o produto aumenta, né? Você tem uma dica interessante, Átila. Sabe o que é? Imagina essa história, vou pagar juros. Faça uma seguinte conta. Se eu levo um ano para juntar o dinheiro para pagar uma obra da reforma do condomínio, vai capitalizando esse dinheiro, tem um custo. Sim. Ao longo desse período. Sim. Então você vai capitalizando isso lá. Só que você capitalizar isso na estrutura de rendimento, o rendimento é baixíssimo. Pensa na seguinte possibilidade. Você pega o dinheiro, capitaliza de uma só vez através de um financiamento da Cashme. Com o dinheiro na mão, o condomínio tem bala na agulha para fazer o quê? Negociar melhor. Vai negociar com os fornecedores, com os prestadores de serviço. No final da história é o seguinte, eu posso te garantir que é bem um grau de confiança muito grande que ele vai realizar a obra. Com os ganhos financeiros que vai ter nas negociações, vai sobrar dinheiro para pagar o juro. Não, isso quer ver uma coisa? Que é muito pequeno o juro. Eu vi um condomínio agora que precisa fazer uma obra de fachada. Sim. Tinha que fazer uma reforma ali com pastilhas e tal. Porém, o condomínio não tinha, né, a caixa imediatamente para poder fazer aquela obra. E aí, o condomínio foi preciso, por obrigação e segurança, fazer a alocação de uma estrutura para proteger caso caia alguma pastilha. Um aluguel altíssimo, salvo engano, esse condomínio em questão está pagando cerca de 12 mil por mês por aquela estrutura. O famoso Paracisco. Exatamente. Então imagina, e aquela estrutura vai ficar ali, segundo o condomínio, até adquirir capital suficiente para poder fazer essa obra. Ou seja, enquanto o condomínio está juntando dinheiro, ele também está gastando 12 mil reais por mês. Exatamente. Tá? Além dele estar gastando 12 mil por mês pagando por aquela estrutura que está montada, ele e esperando, nem sabe quando essa obra vai ser feita, também está ali tentando juntar dinheiro, mas enquanto isso as coisas estão subindo de preço. Exatamente. Olha, você tocou num fato real. Eu tenho um cliente que estava projetado o custo da reforma deles custar em torno de 450 mil.
Só que ele tinha um agregado nesse custo, que era o Paracisco, que tinha que ficar alugado desde agora do problema até o final da obra. Ele fez a conta do custo do Paracisco e fez a conta dos juros. Só o custo do Paracisco é maior do que todo o juro do financiamento de 450 mil. Porque ele teria que ficar lá quase 1 ano e meio pagando aquilo, que era o tempo que ele ia ter para executar o serviço, fazendo a captação através da taxa extra mensal. Mas essas possibilidades do condomínio buscar crédito para fazer reforma, isso é relativamente novo, né? É novo. Então, o que eu percebo é que essa informação ainda não chegou a muita gente. E através desse podcast que você está assistindo aqui agora, compartilha aí com o síndico do seu condomínio primeiro, né? Acompanha a gente, siga, compartilha, porque tem informações relevantes. Estaremos sempre trazendo empresários de diversos segmentos para trazer orientações para vocês. Então compartilha esse podcast aqui com o síndico do seu condomínio. Muitas vezes o que você está pagando lá por aquela estrutura montada é 2, 3 vezes mais caro do que você pagaria de juros. Lá na frente você vai pagar o dobro pela obra, mas por quê? Porque essa informação não chegou ainda no ouvido do síndico, isso é coisa nova. E nós estamos falando aqui, nesse caso, de uma empresa muito bem embasada. Nós estamos falando de empresa do Grupo Cyrela, uma das maiores construtoras do país, né? Então, o José Carlos pode falar muito mais disso pra gente, mas contribua também com essa informação para poder ajudar o seu condomínio e você não ver o seu dinheiro indo pelo ralo. Perfeito. Você disse, por exemplo, do tempo desse negócio. A Cyrela começou em 2017 e hoje nós estamos no Brasil inteiro, já atuando no Brasil inteiro. E o que o condomínio, o que o síndico e o condomínio pode financiar? Tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu quero transformar a minha portaria em uma portaria remota, com tecnologia. Agora você pegou um assunto que isso muito me interessa. Então, a portaria remota, né? Toda a tecnologia que envolve uma portaria remota. Vai ficar com a redução do custo da portaria, você paga o financiamento. Olha que legal. Você pode observar que hoje uma portaria presencial, ela requer em torno de 6 pessoas, não é isso? Em média, porque você tem ali o porteiro, na escala 12/36, e tem pelo menos 4 pessoas ali cuidando da portaria, tá? Porém, no decorrer do ano, você também tem custo com o 13º. Em algum momento, esses 4 porteiros vão precisar tirar férias. Exatamente. Então, quando você vai tirar férias desse porteiro, você não tem um outro para repor. Então, nesse período, o condomínio precisa contratar alguém de fora. Ou seja, então ele tem os 12 salários do porteiro, mais o 13º salário, mais o 14º, que é o período que ele está de férias, que precisa contratar alguém. Então vamos colocar o custo do condomínio com isso, tá? Por isso, o porteiro noturno também tem aqueles custos que são, por exemplo, o adicional noturno, né? Se por acaso ocorre ali uma greve de ônibus, uma falta de um porteiro, precisa buscar alguém para repor rapidamente. Então, são muitos custos envolvidos por trás. Então, ou seja, só o fato, digamos que o condomínio tivesse dinheiro para poder investir numa portaria remota, uma portaria autônoma, que seja, tá? Utilizando o uso da tecnologia, o condomínio já teria um ótimo payback. Mas muitas vezes o condomínio não tem caixa para poder dar esse start numa coisa que vai gerar aquela economia. Em média, o condomínio tem um custo entre 180 e 190 mil por ano com pessoal, tá? E às vezes e o condomínio não tem nada de segurança. Então, exemplo, ele tem um porteiro, mas ele não tem um sistema de câmera legal, não tem um sistema de controle de acesso legal, e para ele implantar aquela tecnologia, ele também às vezes não tem dinheiro. E é interessante, que o que acontece quando o condomínio toma o síndico e o condomínio toma a decisão de fazer a mudança, que é uma mudança para melhor, ele vai ter um impacto inicial, que é a indenização dessas pessoas que vão ser... Isso. E esse custo de indenização pode ficar agregado ao valor do financiamento. Legal. Então vamos lá. Um dos problemas que muitos condomínios enfrentam. Ele quer implantar agora, mas ele tem um funcionário que está muito tempo lá no condomínio. Certo. Com isso, ele vai ter um custo alto de rescisão. Então, o condomínio, como o senhor está querendo me dizer, ele consegue, digamos que eu vou gastar X, vamos botar um número aqui, 50 mil na implantação dessa tecnologia. Porém, de rescisão, eu vou ter que gastar, sei lá, mais 30, 40. Eu consigo somar isso no projeto, vou precisar de 100 mil.
buscar esse investimento através da Cashme, que nesse caso é representada pela Crescer. Exatamente. Fantástico. E aí o condomínio consegue investir e com a economia que ele vai ter, em média aí de 14 a 16 mil por mês, ele vai pagar esse investimento. É isso que você quer dizer? Exatamente. Legal. Você vai com os números e o investimento que você precisa fazer, mais as despesas que você precisa suprir em função dessas demissões, você vai juntar isso tudo e vai fazer um planejamento de pagar isso em 12, 24, 36, 72, até 90 parcelas. Ótimo, 90 parcelas. Até 90 parcelas. E tem mais, eu posso fazer isso com uma carência de até 6 meses. Caramba, então, ou seja, é possível ainda montando a obra, eu não estou pagando. Olha que legal. Eu estou criando dentro do condomínio uma reserva estratégica para fazer a gestão disso no futuro. Vamos admitir que todo condomínio tem os riscos de um atraso ou outro de recebimento. Se eu faço com uma carência, eu tenho aquele dinheiro reservado. Então, todo mês eu vou ter o dinheiro suficiente para pagar o financiamento sem nenhuma dor de cabeça. Olha que legal. É uma questão de engenharia financeira. E de chegar essa informação no ouvido dos síndicos. E isso... Eles precisam saber disso, né? E isso gera para o sistema toda aquele... Lembra como é que era a Rádio Peão antes? Agora, a Rádio Peão não, desculpa, a Rádio Condomínio. Pô, eu estou pagando, eu estou vendo feito. Estou pagando, mas está aqui o resultado. É isso aí. Olha, esse síndico aqui funciona, eu quero reeleger ele. É assim que funciona. É assim que funciona, tem que mostrar serviço, né? E tem mais, nós podemos fazer esse tipo de financiamento, nós também podemos fazer, por exemplo, outro investimento que o condomínio pode fazer e gera lucro para o condomínio, energia solar. Energia solar. Entendeu? Verdade. Você pega uma área enorme de condomínio, esse que tem estacionamento externo descoberto, transforma aquele estacionamento em energia. Cobre ele, aproveita, cobre estacionamento, capta energia e ainda economiza. Ainda sobra energia para vender para o mercado. Olha que legal. Com o dinheiro da energia gerada, você paga o financiamento. Tem outras coisas mais, por exemplo, hoje... A legislação não pede individualização da conta de água e gás? Exatamente. Outro financiamento pode ser feito. Tem mais. Como nós já dissemos, pintura, repintura, retrofit, né? Ou adequação do sistema de segurança. Porque você sabe, você da área de segurança é uma área sua. De quanto em quanto tempo eu preciso de trocar todo o sistema de combate a incêndio? Porque ele fica, com o tempo, obsoleto. Com o tempo, por exemplo, itens como baterias, eu tenho que trocar a cada 2 anos. Mangueiras. Mangueiras, esses equipamentos também possuem validades. Extintor, né? Tem que fazer recarga. Então, muitos itens do condomínio requer uma manutenção, né? Também é a parte de tubulação, que de tempo em tempo você tem que fazer o tempo os testes de se ele está dentro da norma, de pressão. É isso aí, né? Verdade. Então, você readequar um sistema desse custa dinheiro. Custa dinheiro. E é para isso que a Cashme está aí. Legal. Eu achei fantástico, bastante soluções aí, né? Porque na verdade as soluções existem e agora a Cashme pode ajudar os condomínios a alcançar essas soluções, buscando capital aí, né? Junto com a Cashme e resolver esses problemas que, inclusive, se não resolver antes, pode aumentar a gravidade, né? Tem aquele ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. E a Cashme está dando oportunidade para os condomínios prevenir logo, porque às vezes a pessoa pode pensar, mas eu vou ter um custo com juros ou outro, mas muitas vezes, se ela não toma aquela ação rápida, ela vai ter um prejuízo muito maior. Se a gente está falando de incêndio, pode ter um sinistro monstruoso e isso aí, né, acabar com todo o recurso que as pessoas que moram naquele condomínio, ainda mais. Quando a gente fala de incêndio, a gente está falando de vida, né? Exatamente. A vida, ela vale muito mais do que dinheiro. E muita gente fica empurrando coisas importantes com a barriga, deixando de fazer e colocando ele em risco e a própria vida em risco, né? Tem uma frase que você até já me disse que eu gostei muito, né? Time is money, mas para nós, time is vida, né? E time is life, exatamente. Dentro desse contexto, Átila, tem uma situação muito importante para os condomínios, que é a segurança do morador, do condômino. E um dos itens que põe muito risco na vida dos condôminos são os elevadores. Elevador, verdade. Não é verdade? Então o elevador ele tem uma vida útil. E as pessoas acham que elevador é igual prédio, né? Que e muita gente 30 anos.
Muita gente negligencia isso também. Né? Então, nós podemos financiar financiamos também a modernização de elevadores. Porque você não vai trocar a caixa do elevador, mas você tem maquinaria, você tem cabine, você tem os controles e dispositivos de comandos elétricos e eletrônicos. E a gente está falando aqui o tempo todo sobre reparos que precisam ser feitos, investimentos que precisam ser feitos para contribuir aí, principalmente com a segurança, mas a gente não falou uma coisa, a valorização patrimonial. Ufa! Porque se a gente faz ali uma reforma de fachada, né? Imagina você ter um apartamento que custa X. Proporcionalmente, qualquer um aí pode fazer conta. Proporcionalmente, o retorno com base na valorização de qualquer melhoria que você faz no condomínio é muito superior. Se você gastar 100 mil, com certeza o retorno é muito maior. E o seu apartamento vai valer mais. Então, eu vejo o condomínio, sabe, que às vezes eu preciso acessar, o meu time acessar algum apartamento ou outro, aquele apartamento lindo. Mas você tem a fachada do condomínio ridícula. Ridícula. Essa é a frase. Então, às vezes você tem um morador de bom gosto ali, mas aquele cara está sendo prejudicado porque às vezes o condomínio acha que não tem dinheiro, não tem como buscar recurso para melhorar a fachada. Exatamente. E aí aquele apartamento está sendo desvalorizado. Então, é a entrada da nossa casa, é a nossa fachada, a recepção. Então, ou seja, o condomínio precisa fazer uma melhoria quando você faz uma modernização de elevador. Não é só segurança, não. Então, quem não quer estar num ambiente limpo, organizado, né? Você vê as coisas novinhas, não é legal? Então, a Cashme também dá oportunidade para essa pessoa buscar recursos e literalmente não só valorizar o condomínio, que a gente fala de condomínio, a gente não está dizendo só de área externa, mas isso vai refletir no interior do nosso apartamento e na hora de vender também, né? Exatamente. Dentro desse quesito do conforto, Átila, algo assim fundamental. Nós somos seres emocionais, concorda? Uhum. Por sermos seres emocionais, você falou de um personagem aí que é aquele indivíduo que tem bom gosto, que gosta das coisas bem organizadas. Aí ele olha para a fachada do prédio dele, que tá aquele negócio assim, meio caidão. Uhum. Ele fica baixo astral. Não estou gostando daqui. E é um lugar que é bom para ele, mas por fato de não estar condizendo com aquilo que para ele tem significação, ele perde o quê? Perde o brilho nos olhos de ficar ali. E emocionalmente, o que ele vai fazer? Vai querer mudar, porque aqui não tá bom. Não vai querer mudar. Né? Eu conheço muita gente que já mudou, pessoas de bom gosto, que moram em condomínios, e pessoas que, assim, com disposição de contribuir para melhorar literalmente aquele condomínio ali. Exatamente. Mas que às vezes, essa pessoa ali, ela tem vergonha de trazer um convidado na casa dela. Porque diz que a impressão é a primeira que fica, né? E a pessoa chega e tem a impressão daquele condomínio destruído, né? E até muitas vezes eu já vi casos das pessoas venderem o apartamento porque assim, esse condomínio não vai para frente, não dá para mim. E literalmente ela também tomar um belo de um prejuízo, porque ela acaba vendendo o apartamento abaixo de valor de mercado, porque o apartamento tá lindo, mas o prédio tá capengando e podia estar melhor, né? A embalagem não tá valendo o que tem no conteúdo. Né? A embalagem não tá valendo o que tem no conteúdo. E eu falo muito isso porque assim, dentro do segmento da minha empresa Froistec Soluções, o nosso slogan é proporcionar segurança e bem-estar, sabe? Não é simplesmente colocar sistema de segurança, mas tem que ter bem-estar, tem que estar bonito. E eu sou uma pessoa que eu compro as coisas muito pela embalagem também, sabe? Eu gosto da coisa bonita, bem feita ali. Então, isso é importante. E na nossa casa não é legal, desde quando a gente traz um convidado, um familiar, aquela experiência, desde o momento em que ela chega na portaria, entra no elevador, até chegar no nosso apartamento, isso é fantástico, né? Exatamente. Então, síndicos e você que mora em condomínio, se você acha que não tinha uma solução, agora tem uma solução, você vai procurar crescer, eles vão conseguir te ajudar com isso. Quero muitíssimo agradecer, Átila, essa oportunidade que você nos dá aqui de falar sobre a Crescer, porque, como você disse, o viver e conviver com segurança e bem-estar. Verdade. E você observa o seguinte, que a sua expertise de oferecer para o morador a segurança, para que ele sinta-se bem estar ali, é fundamental. Fundamental. Eu quero parabenizar mais uma vez a Frois. Eu que agradeço. A sua preocupação, o seu foco em dar atenção naquilo que é foco do seu cliente.
É isso aí. E isso valoriza e dá oportunidade das pessoas conviverem socialmente em ambientes com segurança, que proporciona bem-estar para a família. Não tem nada mais que tem valor para nós do que a família. Do que a família. Isso é fundamental. Isso se faz no ambiente social de condomínio, de uma convivência em condomínio. É isso aí. E parabéns a você aí. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando da Crescer, que é a solução para o seu condomínio, mas, sobretudo, quero ressaltar mais uma vez a importância da atuação do Grupo Frois em oferecer a segurança para o bem-estar. A segurança e bem-estar. Fantástico. Agradeço vocês que nos acompanharam até aqui agora. Mais uma vez, relembrando, curta, compartilhe, leva essa informação para o síndico de condomínio. Corta os trechinhos aí para você mostrar para o síndico do condomínio que existe solução prática, rápida, de baixo custo, que vai ficar muito mais barato do que ficar empurrando com a barriga aí, e resolve logo de vez os seus problemas. Nós temos uma frase para deixar para vocês aqui, para o Frois, é o seguinte: nós damos créditos para os seus sonhos. Chama!